Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu, na verdade, professor Tercílio e demais deputados, eu não iria usar a tribuna no dia de hoje, mas há uma notícia que está em todos os jornais e que me parece que não há como você não, pelo menos, comentá-la. É a declaração dada pelo governador Carlos Alberto no dia de ontem, que finalmente, a partir do dia 1º de janeiro de 2017, haverá novamente a reintegração de todo o transporte público em Curitiba e região metropolitana. É uma notícia para ser comemorada, sem dúvida nenhuma. É uma notícia para ser comemorada porque depois de tantos anos, com tantos percalços para a população da região metropolitana de Curitiba, é óbvio que todos só tendem a ficar satisfeitos que isso venha acontecer. Por outro lado, há uma preocupação, senhores deputados e senhoras deputadas, da utilização política, não política no sentido partidário, como nós fazemos todos os dias aqui, o debate político, mas é política do Estado, que deveria servir a todos e que acaba servindo apenas para que o governador possa retalhar a Prefeitura de Curitiba ou retalhar a região metropolitana. O governador Carlos Alberto deixou a região metropolitana sem transporte integrado durante todo esse tempo e ontem, e hoje nos jornais, e ontem ele foi claro quando disse que não o fez porque não tinha entendimento com a Prefeitura de Curitiba e não tinha recursos. Ora, um dia, apenas um dia, depois de terminada a eleição, os recursos aparecem e o entendimento aparece. O entendimento eu não tenho dúvidas, até porque o seu candidato, embora tenha negado durante a campanha, mas o seu candidato foi eleito. O senhor Rafael Valdomiro Graca de Macedo foi eleito. Mas e o recurso que não havia até sábado? O recurso que não havia durante esses anos anteriores? O recurso que o governador sempre disse que não tinha porque o Caixa do Estado não comportaria fazer subsídio para o transporte de Curitiba e região metropolitana. O recurso, como um passe de mágica, apareceu a partir das 18 horas deste domingo. É lamentável que a população da região metropolitana e a população de Curitiba tenha sido penalizada durante todo esse tempo pelo governador Carlos Alberto, simplesmente porque não faltava recurso, e ele está dizendo isso hoje, havia condições de fazer subsídio, e ele está dizendo isso hoje, mas não havia vontade política do governador. Quando o governador faz isso, ele se torna pequeno. Quando o governador faz isso, ele se diminui mais ainda do tamanho que ele está. É óbvio que o governador tem as suas pretensões, é legítima que as tenha, de ser senador, de continuar a sua caminhada. E isso compete a ele e ao PSDB. O mesmo PSDB que hoje está todo enrolado com a delação do Odebrecht, dizendo que entregou em propina 23 milhões de reais em conta na Suíça para o senhor José Serra e que não deu um pio, nem um pio. O governador não tocou no assunto. O governador tão falante, o governador tão rápido para fazer acusações sobre o PT, não deu um pio sobre os 23 milhões depositados em contas na Suíça, nem um pio. O mesmo governador que diz que a Operação Publicano e a Quadro Negro existem apenas para desqualificá-lo, não deu um pio. Agora, o mesmo governador que dizia que não podia negociar com 1.800.000 pessoas representadas pelo prefeito de Curitiba e mais cerca de 1 milhão de pessoas da região metropolitana representadas por diversos prefeitos, não podia negociar porque não havia recursos, não podia negociar porque não havia interesse político, prejudicou centenas de milhares de passageiros. O mesmo governador vem menos de 24 horas depois, faceiro, alegre, arranjando dinheiro. Não é o senhor Mauro Ricardo, aquele que diz que não pode nada. Não é o senhor Mauro Ricardo. É o governador do estado que, de repente, o dinheiro apareceu. De repente, foi possível fazer. De repente, como diz o governador, houve entendimento político. Que feio, governador. Que feio, Carlos Alberto. Penalizou a população do estado do Paraná, especificamente de Curitiba e região metropolitana, por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Penalizou para que o seu candidato tivesse condições, inclusive, de desqualificar a desintegração do transporte. E agora, 24 horas depois da eleição,
o governador Carlos Alberto, num passe de mágica, descobre que há recursos a partir do ano que vem. Vejam, senhores deputados, o governador sequer mandou orçamento para essa casa. Sequer mandou orçamento para essa casa. Mas já disse que o ano que vem vai dar para fazer a reintegração do transporte coletivo, o mesmo que foi negado para o prefeito Gustavo Fruito, que enterra seu mandato agora. Entrega seu mandato no final desse ano. O mesmo prefeito que, segundo o governador, não quis fazer a reintegração porque estava aliado com o PT. Isso é mediocridade. Governador que acha desse jeito deveria ter vergonha de vir a público dizer que depois de todo esse tempo, penalizando Curitiba e a região metropolitana naquilo que é mais difícil para a população, que é o transporte público, arranjou, deputado Anibele, arranjou, não sabe de onde, dinheiro e arranjou condições políticas para a desintegração. Realmente, o governador Carlos Alberto cada dia supera mais. Obrigado.